Olá, tudo bem com você que acompanha aqui a Rede Alesp, começando mais um Conexão Legislativa, e como o nome do programa já diz, a gente faz a conexão da sociedade civil com o Parlamento Paulista, e no final de 2020, muito repercutiu o anúncio do governo do Estado de São Paulo, em conjunto com a Prefeitura do Estado de São Paulo, da suspensão das gratuidades para os idosos entre 60 e 65 anos em ônibus, trens e metrô aqui na capital paulista e também os ônibus intermunicipais. A minha convidada vai nos ajudar nesse tema hoje, a doutora Regina Leal, vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa. Bem-vinda, doutora Regina, ao Conexão Legislativa, tudo bem? Eu estou feliz de poder estar com vocês e estar aqui para poder, assim, juntas, né, a gente trocar algumas ideias sobre, né, esse impacto que teve essa alteração aí da idade na gratuidade dos transportes. E desde aquele momento em que foi anunciado, né, em conjunto, essa ação, muitas entidades vieram a público para falar sobre o tema, inclusive a OAB São Paulo, né, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, apoia a nota justamente do Conselho Municipal do Idoso, que repudiou essa ação, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse apoio da OAB nesse momento, sobre essa questão. Olha, a OAB, qual a nossa intenção e, né, a proposta da Comissão do Idoso é exatamente vir em defesa do idoso. Tá? O nosso apoio ao Conselho Municipal foi exatamente nesse sentido, tá? De manter a gratuidade nos moldes de que vinha sendo de 60 anos para cima. Tá? Então, nós concordamos e achamos que deve ser mantida, esta faixa etária de 60 anos. Tá? O apoio da comissão da OAB São Paulo foi neste sentido. Certo. E para quem é leigo, talvez, nesse assunto, claro que ficou muito em voga no final do ano passado, para esse começo de ano, essa questão, que impactos, né, a senhora como vice-presidente aí da Comissão da Pessoa Idosa, que impactos negativos a gente tem dessa suspensão? Porque sempre a gente tem que ler as entrelinhas, né, da notícia, né, doutora Regina? Olha, realmente, tudo que altera, ou para melhor ou para pior, né, dependendo da interpretação, surge um impacto, né, imediato. E não foi diferente por conta do momento, né, do momento em que essa alteração foi realizada, no final de um ano já muito sofrido, de um ano como que eu posso dizer, que sacrificou muito toda a população, mais ainda a população idosa. Então, a gente vem de um momento muito marcante. E, de repente, né, surge essa situação, né, de romper, né, com a gratuidade dos transportes públicos para essa faixa etária de 60 a 65 anos. Então, houve um impacto social muito grande, fomos, assim, muito procurados, com várias, cada um dando a sua versão e o seu entendimento, né? E realmente nós nos reunimos e vimos, assim, qual que é a nossa proposta, tá? É verificar qual é o melhor, assim como a gente faz com a criança, a gente faz com o idoso. O que é melhor para o idoso no momento? Tá? E o idoso, ele é considerado a partir dos 60 anos, né? Então, isso foi realmente repudiado, nós apoiamos aí, né? Fizemos uma moção de apoio ao Conselho Municipal, no sentido de que se mantivesse, né, a situação, né, o estado anterior, para que voltasse
né, a gratuidade aí a partir de 60. E com base nisso, né, houve uma interposição, né, de uma ação cuja liminar foi aceita e lembrando aí realmente o que estava anteriormente. Mas isso pode ser mudado a qualquer momento, porque é uma ação temporária, é uma decisão temporária, não é definitiva, tá? Então, está se estudando, né, esta manutenção da vigência da lei ou se há uma alteração. Nós, no momento, né, diante da nossa análise, nós concordamos, né, com essa manutenção. Não da liminar, com a manutenção, né, protegendo os nossos idosos. Lembrando, deixando claro para quem está ouvindo, vendo a gente, né? Idosos acima de 65 anos continuam com a gratuidade porque está garantida no Estatuto do Idoso, né? E é uma lei federal. Vamos só pontuar, né? Para não ficar errada aqui a nossa fala. Em São Paulo, aqui fizeram essa diminuição, né, para 60 anos, justamente para contemplar essa faixa etária de 60 a 65 anos. Aproveitando que eu falei agora, doutora, sobre o Estatuto do Idoso, e aproveitando que a senhora faz parte da comissão, entende muito do assunto, hoje quando a gente fala em Estatuto do Idoso, talvez muitas pessoas não conheçam efetivamente, ou não dão a devida importância a ele, não é? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso e o quanto a gente precisa avançar ainda para falar de idosos e de terceira idade. Olha, nós estamos, assim, num momento que está vindo à tona a palavra idoso, que até então falava-se velho, né? Velhice, velho, e nós sabemos que não é por aí. Aliás, esse termo velho, ele nem existe, né, nessa faixa etária. Existe aí uma categorização de que de 60 a 70 anos são considerados idosos. Depois dos 74, são considerados anciões. E depois dos 80 que são considerados velhos, né? Que vem a velhice. Então, nós estamos agora mexendo, né, com esses temas e valorizando e trazendo à tona o estatuto, porque esse está muito antigo e não era assim valorizado, não era era de uma forma assim muito obscura, muito introspectiva, em locais assim mais de asilos, de lugares aí que se tinha preocupação realmente com a saúde do idoso, tá? E neste momento, tá? Que eu acho um momento importantíssimo, é trazer para a população, e foi uma forma mais agressiva de chamar a atenção da população, foi trazer o idoso para que todos viessem, né, a colher essa situação atual, foi com a violência, né, com a violência do idoso. Então, existe uma situação assim muito temerosa, existe uma violência muito grande, que nós já falamos em outras situações, e foi através da violência que nós estamos tentando tocar, né, atrair a atenção da comunidade, de todos, né, os segmentos aí da população para atenção ao idoso, tá? Porque o idoso, ele é tão preocupante quanto uma criança, né? E assim, com algumas sequelas, que são as comorbidades que a vida foi lhe trazendo. E o que nos assustou, nos pegou assim, de supetão, né? Um termo assim bem chulo, mas que de uns
10 anos para cá, houve um aumento substancial dos idosos. Antigamente, né, quem morria com 80 anos era uma coisa, né, normalmente os óbitos, né, eram 50, de 50 para baixo. Então, com essa situação do aumento gradativo e substancial e com, né, com a perspectiva de que isso aumente mais, nós sentamos, né, e falamos, gente, nós temos que tomar providências em relação aos idosos, tá? Então, e cada um no centro, porque são idosos, por exemplo, a nossa comissão, ela atende a comissão dos advogados idosos, que nós já somos em mais de 60 mil no estado de São Paulo, né? Nós estamos dentro dos 400 mil advogados, nem todos militantes, mas nós temos aí uma faixa uma margem de mais de 66 mil advogados idosos, e que nós estamos chamando a atenção para os outros colegas que tem que ter alguma diferença que acabe facilitando o dia a dia do idoso, né? Assim como o deficiente, o idoso também, porque o idoso, além dele ser difícil aquele que não tem uma deficiência. Tem as deficiências que já são deficiências, né, naturais, e tem aquelas que são adquiridas pela idade. Então, raro a pessoa idosa que não tem algum tipo de deficiência. Tá? É que antigamente a gente falava em deficiência só quem tinha alguma deficiência auditiva, quem tinha uma deficiência visual, quem tinha algum membro superior ou inferior comprometido, ou alguma deficiência intelectual, aí era deficiente. Não, a gente tem inúmeras categorias aí de deficiência e que atinge o idoso. E que isso nós temos que levar em consideração, porque o de 60 anos hoje, né, a pessoa de 60 anos hoje, dificilmente ela pode até ser que os 60 anos, nós estávamos até num debate ontem, as pessoas com 60 anos, daqui 10, 15, 20 anos, ela passa a ser considerada como hoje uma de 40, de 50. Isso nós temos até estatística nos Estados Unidos, que é bem assim, que a produção da pessoa de 70, 80 anos, ela chega no ápice. Aí eles fazem uma consideração no sentido de que os papas, os presidentes, todos os cargos de comando, raro aqueles que têm menos de 70 anos, né? Então, são situações que nós temos que rever conforme for, né, acontecendo. E nós estamos nesse momento, tá? Sim. Então, esse momento, a pessoa idosa ainda 60 anos, ela é ainda uma pessoa com muitas comorbidades, e que faz com que essa gratuidade acaba beneficiando, né, o idoso, porque ele fica debilitado, ele não pode trabalhar, e ele não podendo trabalhar, fica difícil, além de não trabalhar, de ter algum salário que possa dar a ele um privilégio de andar, né, de locomover, e ainda ter que pagar por isso, né? Então, e esse aí, doutora Regina? Pois não. Não, e justamente nessa explanação da senhora, me vem aqui o pensamento de que se existe ainda um grande preconceito quando se fala em idoso, quando se fala em estatuto do idoso, e talvez a pandemia à tona e ao ponto central, porque muito se falou das pessoas idosas serem os mais afetados, né, pela Covid-19, enfim, o grande grupo de risco, mas colocou o idoso de novo no centro da discussão. Ao que me parece, se eu estiver fazendo a leitura errada, a senhora me corrige, me parece que as pessoas deixaram um pouquinho de lado essa questão do idoso.
né? Muito se falou do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dos bens, de se cuidar, de se olhar para a criança e para o adolescente, e as pessoas esquecem que em algum momento da vida vão ter 60 anos para mais, né? E eu sinto desculpa o uso da palavra, tá? Esse descaso, às vezes, de se falar sobre o Estatuto do Idoso e sobre o idoso. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Por isso que nós começamos com as estatísticas da violência, para chocar, porque a população, né, ela tem que ter conhecimento de que a população idosa aumentou e está à margem. Até ontem, olha os asilos, né, que acabava sendo depósitos, né, de idosos, agora que estão sendo assim levado em consideração a forma com que, né, são tratados esses asilos que acabaram assim em pequena quantidade, mas sendo tipo uma casa de repouso, tá? E que cuida do idoso. Antes não falava casa de repouso, não, era assim, eram termos assim, que chocava, tá? Velho. Então, olha, eu conclamo e chamo a população, não nós, da qual eu me incluo, nós não somos velhos, tá? Nós somos idosos, somos produtivos, temos muito a produzir, mas estamos numa fase de adaptação, tá? Porque há pouco tempo é que começou, com a nossa medicina avançada, a essa extensão aí do número de idosos, tá? Então, nós temos que chamar atenção, o número é muito grande, ele vai, salvo me engano, acho que em 2030 vai quase dobrar a população idosa. Então, as políticas públicas e a família, tá? Eu chamo atenção para a família. A Constituição ela é muito clara. O Estatuto vem, ele nos protegeu, ele protegeu o idoso, tá? Mas o mais importante está na Constituição. Por quê? Porque quem é responsável pelas pessoas e pelos idosos, pelos pais, por quem for, primeiro é a família, não é as políticas públicas é que vão superar, né, essas lacunas. A família tem que vir em primeiro lugar. É muito fácil a gente dizer assim, a prefeitura não faz nada, o governo não faz nada, né? Mas a família, a responsabilidade, assim como da criança inicialmente, é da família. Tá? Se não tem os pais, se não tem os tios, se não tem os filhos, alguém da família tem que se responsabilizar. Isso é previsão constitucional. E depois o Estatuto veio para regulamentar, para regularizar algumas situações, né, que vão surgindo e o Estatuto acaba tendo que suprir, né, acaba suprindo. E nós temos agora, assim como tinha o Código do Consumidor, o Código de Defesa da Mulher, o Estatuto, que é um código, uma legislação que protege o idoso, que isso tem que ser carregado, tem que ter em lojas também, porque o idoso tem, sim, ele tem uma diferenciação, e todos, tá? Todos, hoje, tá? O jovem hoje será o idoso de amanhã. Tá? Sim, essa frase é muito importante. E graças a Deus que nós tivemos ainda o privilégio de ficar idosos. Tá? Quantos jovens aí, né, que são ceifados antes de ficar idoso? Então, é uma honra, é uma dádiva a gente ter cada dia mais, né? Eu digo porque eu fiz 70 anos agora e eu estou em plena atividade, tá? Em plena atividade, eu só não consigo andar de bicicleta. Mas estou
estou sendo estimulada por colegas. Eu toquei acordeon por uma vida e de repente, não, porque é velho, ele encostou o acordeon, vou começar, vou tirar o acordeon do baú, e é isso que nós temos que estimular, certo? Os idosos têm que ter seus afazeres e têm que ter seu lazer e tem que ser cuidado, principalmente na proteção com relação à violência. Tá? Pois é, isso que a senhora falou da violência, eu gostaria de aproveitar essa fala da senhora para já pôr esse gancho da pergunta, porque nós aqui na Rede Alesp repercutimos bastante no ano passado, que também, dentro da pandemia, veio à tona essa questão de violência doméstica, não só contra as mulheres, mas contra os idosos. Né? Então, isso é muito importante a gente falar, é o nosso papel aqui na Casa Legislativa, trazer esses temas à tona e dizer, como eu falei anteriormente, se ainda existia algum tipo de preconceito em falar sobre o tema, é nossa obrigação falar sobre o tema. Exatamente. E outra coisa, nós temos que falar e demonstrar, comprovar, e nós estamos tendo muita dificuldade, porque em todas essas entrevistas que eu venho fazendo, eles me cobram algum exemplo vivo de violência doméstica. É a coisa mais difícil, eu não estou conseguindo, porque eu sei que existe, sabemos, mas as pessoas, os idosos, eles ainda têm muito medo, muito receio. Por quê? Porque na maioria das vezes, 70% ou mais, eu acho que muito mais, elas são cometidas. Então é por isso que os idosos, os pais, os avós, eles têm receio de denunciar. Tá? Eles têm receio de denunciar. Mas nós temos aí agora números de telefone que pode fazer a denúncia anônima, que nós podemos estar assim sempre atentos, e as comissões e os conselhos municipais. Nós temos que pôr esse pessoal. Aliás, eu já tive assim o prazer de conversar com alguns vereadores aqui, né, da nossa cidade, e já disse para eles, falei, olha, nós vamos sentar e já vamos ver o que nós vamos fazer para os idosos, tá? Nós fizemos fóruns sobre o deficiente, foi maravilhoso. Quantas famílias de pessoas com deficiência que a gente desconhecia e que, de repente, elas estão assim, se achegando. E assim nós vamos fazer com os idosos. Nós vamos trazer os idosos, as casas de repouso que eu reputo hoje são os hotéis de 5 estrelas aí, que está abrigando os idosos. Eu tenho visitado muitas delas para ver, né, como o dia a dia, né, do idoso que está ainda em condição de trabalhar, de ter seu lazer, e dos idosos que estão realmente ali já numa fase que precisa de acompanhamento médico, Sim. que precisa de toda a atenção, tanto dos cuidadores, quanto da família, quanto da parte médica. Tá? Então, nós vamos, e eu agradeço todos os meios de comunicação, porque são através de vocês que isso nós vamos levar para poder atingir fundo a família, tá? Atingir a família, porque a família é que vai atrás do poder público para poder fazer com que as pessoas, né, os idosos tenham aí uma qualidade de vida extra lar, extra família, né? Porque todos precisam conviver. Sim, e aí, ainda falando dessa... A gente está encaminhando, doutora Regina, para a reta final aqui do programa, e lembrando, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, desde 2019, existe a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a terceira idade. Nós falamos de políticas públicas, do quanto é importante essa interlocução também com o legislativo e executivo, como a senhora bem disse sobre os vereadores, não é
aqui é uma casa de leis, né? É preciso ter essa interlocução. Eu tenho certeza que a OAB conversa muito com a LESP. Muito, muito, muito. Muito. Eu acho que isso tem que ser assim em conjunto. A OAB faz o papel dela e os deputados, os vereadores, né? Eles têm a capacidade de trazer aqueles anseios, né? De toda a população e transformar isso em lei, tá? Para que depois aí né, a lei vai ser colocada em uso e vamos aí estar cobrando da população. Mas todo fato, ele surge, e aí ele surgindo, ele precisa de uma lei para poder fazer com que aquele fato se torne tenha, né, um meio de justiça e de cobrança. Tá? E só depois do fato é que nós vamos conseguir fazer com que se transforme em leis. Tá? E contamos aí com a sensibilidade dos deputados, precisamos muito, né, deles e também, né, dos vereadores, que, aliás, toda a situação que tiver na LESP, né, esses colegas vereadores já se colocaram à disposição, se precisar, né, vir junto para fazer algum tipo de trabalho para poder chegar na população, atingir a população. Tá? Para não chegar naquele momento, vai falar de velho, vai falar de idoso, desliga. Não. Tá? Nós temos que fazer e dizer muito bem, você hoje é jovem, tá? Mas será o idoso da manhã. E depois de uma certa idade, passa voando, tá? Passa voando. Então, nós temos assim que pensar que é maravilhoso, tá? É muito lindo chegar numa idade dessa com algumas comorbidades e algumas deficiências que todos têm, eu não sou diferente, mas em cima disso, a gente tem aí o respaldo da família, o respaldo da comunidade, o respaldo, né, de uma sociedade que traz toda essa exterioriza, que coisa mais linda, né? Você. Em Batatais nós tivemos um fórum e foi presenteada, homenageada algumas idosas em natação, em xadrez, em dança de salão. Dança de salão foi a coisa mais linda, uma das primeiras coisas, né? Que quando cheguei na UAB como conselheira, né? Eu propus e o pessoal, né, às vezes, eles até me respeitam muito, mas sabem, né, que eu brinco, mas, né, falo, né, as verdades. Nós temos que ter coisas para essas pessoas. Então, na minha época, era dança de salão, a gente só tinha o que tinha. Era no sábado, no domingo e dançar, não tinha nada disso. E qual é a preocupação maior agora, tá? Que eu tenho chamado a atenção, puxado a orelha de todos, com relação à informática, à tecnologia, que está deixando a desejar. Nós temos muitos colegas, pessoas que estão ficando marginalizados, tá? E me recordo disso há uns 10 anos atrás, que se dizia: quem não souber mexer com computador, quem não souber mexer com celular, vai ser considerado analfabeto. E nós já estamos vendo isso aí. Tá? Nós já tem estamos que ter essa outra preocupação. Isso, e acho que ela é assim, urgente, emergente. Nós temos alguma coisa para ter. Toda entidade, toda instituição ter aquele centro de ensinamento para o idoso saber mexer com o celular, com a internet, porque senão ele já está marginalizado. Tá? Nós temos Perfeito. colega está marginalizado.
Perfeito, doutora Regina, nosso tempo aqui no Conexão Legislativa acabou, mas já deixo aqui no ar um convite para a gente falar muito mais sobre a pessoa idosa e todos esses temas aí adjacentes. Então, eu agradeço demais a doutora Regina Leal, que é vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa aqui da OAB São Paulo, um bate-papo muito bom. Obrigada por ter contribuído com a gente hoje por aqui. Eu que agradeço, tá? E me coloco à disposição como conselheira estadual e como presidente da Comissão do Idoso e como consultora da Comissão das Pessoas com Deficiência, me colocando assim à inteira disposição para juntos, tá? Para juntos a gente pegar esses temas e trazer para impactar toda a nossa população. Muito perfeito, obrigada. Você que está aí. Obrigada, senhora. Você que está em casa pode rever esse programa no nosso canal do YouTube e também agora você fica com toda a nossa programação da Rede Alesp. Eu volto em breve. Tchau.